Oferecimento: Julieste Logística. Há mais de uma década transportando. 27 3228 0586. Olá, sejam muito bem-vindos a este domingo, 2 de julho de 2023. E hoje sim, a igreja comemora a solenidade de São Pedro e São Paulo. A solenidade desses dois grandes santos é uma das mais antigas da igreja, sendo anterior até mesmo à comemoração do Natal. Depois da Virgem Santíssima e de São João Batista, Pedro e Paulo são os santos que têm mais datas comemorativas no ano litúrgico. Além do tradicional 29 de junho, a 25 de janeiro, quando celebramos a conversão de São Paulo, 22 de fevereiro, temos a festa da Cátedra de São Pedro, e 18 de novembro, reservado à dedicação das basílicas de São Pedro e São Paulo. Rezemos! Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Amém. Mateus capítulo 16, versículos de 13 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus faz a pergunta fundamental, sobre a qual se decide o destino de cada ser humano. Quem dizeis que eu sou? Dizer quem é Jesus é colocar a própria existência em terreno sólido e inabalável. A resposta de Pedro é firme e segura, mas o seu discernimento não deriva da carne, do sangue, das suas próprias forças, mas do fato de ter recebido em si a fé que o Pai lhe dá. Jesus estabelece Pedro como a rocha da sua igreja. A casa fundada sobre a rocha começa a adquirir o seu verdadeiro significado. Não é descabido perguntar se Pedro tinha plena consciência do que lhe estava sendo revelado e do que dizia. Notamos o forte contraste entre esta profissão de fé seguida do louvor a Jesus. Bem-aventurado és tu, Simão. Também a incompreensão do versículo 22, Deus me livre, Senhor, que tal coisa aconteça. E, finalmente, a dura repreensão de Jesus. Afasta-te de mim, Satanás. Tu és um escândalo para mim, porque não pensas como Deus, mas como os homens. Este contraste evidencia a diferença entre fé aparente e fé verdadeira. Não basta professar a messianidade de Jesus. É preciso crer e aceitar que o desígnio do Pai se realiza mediante a morte e a ressurreição do Filho. Pedro recebe as chaves do reino dos céus. As chaves são um sinal de soberania e poder. Pedro, portanto, juntamente com as chaves, recebe plena autoridade sobre o reino dos céus. Ele exerce essa autoridade na terra, e não como porteiro do céu, como comumente se pensa.
como o transmissor e fiador da doutrina e dos mandamentos de Jesus, cuja observância abre o reino dos céus ao homem. Ele os vincula à sua própria observância. Os escribas e fariseus eram como que os detentores das chaves até então e exerciam a mesma autoridade. Mas, ao rejeitar o evangelho, eles não fazem nada além de fechar o reino dos céus aos homens. Simão Pedro toma o lugar deles. Se considerarmos cuidadosamente esse contraste, parece que a principal tarefa de Pedro é abrir o reino dos céus. Seu trabalho deve ser descrito em um sentido positivo. A igreja não pode ser identificada com o reino dos céus, mas sua justa posição nesta única passagem do Evangelho oferece uma oportunidade para refletir sobre o seu relacionamento mútuo. O reino dos céus é confiado à igreja como povo de Deus. Os homens destinados ao reino vivem nela. Pedro cumpre o seu serviço na igreja quando nos convida a recordar a doutrina de Jesus, que permite aos homens entrar no reino. No judaísmo, os equivalentes ligar, desligar têm o significado específico de proibir e permitir, com referência a pronunciamentos doutrinários. Ao lado do poder magistral está o poder disciplinar. Neste campo, os dois verbos têm o significado de excomungar e retirar a excomunhão. Este duplo poder é atribuído a Pedro. Não há necessidade de separar o poder magistral do disciplinar e referir um a 16:19 e outro a 18:18. Mas é possível negar que este versículo 19, o poder doutrinário, especialmente no sentido da fixação da doutrina, está em primeiro plano. Pedro é apresentado como o mestre supremo, porém com uma diferença não desprezível em relação ao judaísmo. O ministério de Pedro não está ordenado à lei, mas à diretriz e ensinamentos de Jesus. O ligar e desligar de Pedro é reconhecido no céu, ou seja, as decisões de natureza doutrinal tomadas por Pedro são confirmadas no presente por Deus. No Evangelho de Mateus, Pedro é apresentado como o discípulo que dá o exemplo. O que aconteceu com ele é transferível para todo discípulo. Isso se aplica tanto aos seus méritos quanto às suas deficiências, que são impiedosamente relatadas. Mas Pedro tem uma função exclusiva e única. Ele é e continua sendo a rocha da igreja do Messias Jesus. É o fiador da tradição sobre Cristo, apresentada pelo Evangelho de Mateus. Em seu ofício, ele substitui os escribas e fariseus, que até agora carregavam as chaves do reino dos céus. Cabe a ele agora fazer valer o ensinamento de Jesus em toda a sua extensão. São Pedro e São Paulo. Pedro tinha como primeiro nome Simão. Era natural de Betsaida, irmão do apóstolo André. Simão era pescador e foi chamado pelo próprio Jesus Cristo. Esteve presente nos momentos mais importantes da vida do Senhor, principalmente no momento da transfiguração. Paulo, ou Saulo, era natural de Tarso. Se tornou um fariseu zeloso, era perseguidor dos cristãos, sendo responsável inclusive pela morte de muitos deles. Se converteu à fé cristã enquanto perseguia os cristãos no caminho de Damasco, quando o próprio Senhor Jesus ressuscitado lhe apareceu dizendo: Saulo, Saulo, por que você me persegue? São Pedro é o apóstolo que Jesus Cristo escolheu e investiu da dignidade de ser o primeiro papa da igreja. A ele Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra fundarei a minha igreja. São Paulo é o maior missionário de todos os tempos, o advogado dos pagãos, o apóstolo dos gentios. O martírio dos dois aconteceu na cidade de Roma. São Pedro crucificado de cabeça para baixo na colina vaticana em 64 e São Paulo decapitado na chamada Três Fontes em 67. Na homilia de 2012, por ocasião da solenidade de São Pedro e São Paulo, o Papa Bento XVI chamou esses dois apóstolos de principais patronos da Igreja de Roma. A tradição cristã sempre considerou São Pedro e São Paulo inseparáveis.
Juntos, de fato, eles representam todo o Evangelho de Cristo, afirmou o Papa Bento XVI. Príncipes dos apóstolos e doutores do universo, São Pedro e São Paulo, rogai ao Mestre de todas as coisas que dê a paz ao mundo e às nossas almas a sua grande misericórdia. Fazei de nós seguidores fiéis de Jesus e inspirai-nos o zelo missionário. Amém. E por intercessão de São Pedro e São Paulo, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bom domingo e que Deus ilumine sempre os seus caminhos.